Então, de certa forma, as hipóteses nesse sentido também conduzem à procura de indicadores, aonde você vai procurar. En esta forma de trabalhar, a hipótese não é que conduz, é que a hipótese se levanta sobre a base de indicadores. E o próprio indicador tem caráter hipotético. Mas uma coisa que ela fala que eu acho importante, depois que já tem uma certa construção, essa construção que já foi feita, ela interfere e impacta na construção posterior. Quer dizer, a hipótese anterior, de alguma forma, não apenas a hipótese anterior. Sim. Um indicador é a via para que apareça o outro. Possivelmente, se tu não tem um primeiro indicador, o outro elemento ou o outro indicador não aparece, porque o primeiro te dá a sensibilidade para enxergar em uma expressão o segundo indicador. E aí é onde se vai armando a visibilidade sobre o que tu quieres construir. Como que então, porque às vezes eu tenho a sensação de que uma coisa vai alimentando a outra, e como que a gente precaver de não começar a entrar numa ideia errônea e procurar coisas errôneas ali de indicadores e começar... Se o indicador aparece e tu lo puedes fundamentar e lo relacionas bien con otro sistema de indicadores, no tem error. O problema é lo que falaba un profesor Mauricio, siempre queremos ter un juiz que está fora do nosso processo. Não, é a congruência, é a viabilidade, é a consistência dos desdobramentos da própria construção que nós temos, o que nos dá a legitimidade desse saber. Compreende? Não tem nada externo. Erro. Eu penso que estamos errando cada vez que fazemos ciência. Todo lo que hoje são núcleos que têm vitalidade, que têm vida na ciência, dentro de 50 anos não são. Las medicinas que a mí me curaban cuando yo era menino, ya ninguna está no mercado, mas eu me curava. Eu me curava. ¿Entende? Isa. Isa. Fernando, então, qual é a diferença entre um modelo teórico e a hipótese? Uma hipótese é um modelo teórico em movimento. O modelo teórico comienza con hipótesis, con certeza, claro. O problema é esse. No ver que un modelo teórico es algo que está a priori, un modelo teórico es algo que se gesta no curso da pesquisa. Entonces, cuando ya tú tienes una hipótesis que tem integrado diversos indicadores y está en andamiento, ese es un modelo teórico. Ese es un modelo teórico. Precisamente yo quiero diferenciar que hacer teoría es un acto procesual de pesquisa, no es un referente a priori, que es el que me va a dar los recursos para yo conceptualizar. Você não tem a hipótese desde o princípio, então? No, a hipótesis emerge. Emerge. Esa es una diferencia entre este tipo de pesquisa y un modelo hipotético deductivo. Que en un modelo hipotético deductivo, a hipótesis es un requerimiento para ser demostrado. Aquí no. Modelo teórico também. Aquí es un recurso de pensamiento. Aquí es un recurso de pensamiento. A hipótesis es un recurso de pensamiento que toma forma no curso da pesquisa. Uma coisa que eu acho o sistema teórico está em outro momento, né? O sistema teórico, sim, os conceitos, quais são referência para o início do modelo teórico é um outro momento. Essa é a teoria. Essa confusão, é a teoria. Esa es la teoría. Isso. Claro, esa es la teoría. A teoría que le va a dar fundamento a un modelo teórico. Pues gente, las teorías no nos fornecen de verdades, nos fornecen de recursos para pensar, de recursos viables. Na medida en que a teoría se expresa en un campo, permite la producción de significados que son condicentes con ella y amplía el espectro de significación de ese marco, la teoría tiene vitalidad, la teoría está viva, la teoría está creciendo. Eso no quiere decir ni que sea mejor, ni que sea verdadera, ni que vaya a ser eterna. Ese es el camino de las teorías. Aquí estamos hablando del camino de las teorías, nos centrando en este juego del proceso de pesquisa, construcción de información, porque las teorías tienen muchas otras cosas que alimentan, un poder político, un poder institucional, donde son geradas, son artefactos de la subjetividad social también. Aquí la estamos viendo en su valor epistemológico. ¿Ok? Vayan preparando todas las preguntas. Já estão preparando, já estão descendo. Todas las preguntas. Que ahí entonces Daniel también va. Porque muchas preguntas van a ir a él como autor, ¿verdad? Como sujeto da pesquisa. Vamos. Esto es una cosa importante,
que às vezes nós queremos afirmar algo que é imediato. Aqui se trata de sempre tentar relacionar o novo com o modelo em andamento. Esta é uma das coisas mais difíceis da pesquisa. Essa hipótese que está em processo, cada coisa que aparece ir relacionando com as anteriores e convertir um indicador de um processo que está em andamento e que se extiende e que nos dá força afirmativa na medida que acompanhamos ele. ¿Entende? Porque com muita frequência, seguindo este modelo, se rompem momentos. Então, você vai, algo te seduz, você quer fazer uma afirmação e se rompeu. Onde fica o modelo? Não tem modelo. Então, a tese se convierte em um conjunto de afirmações. Isso desluce um trabalho de pesquisa. O interessante é que tem um trabalho de pesquisa como a continuidade mantém congruência e desdobramentos que permitem acompanhar um processo de construção. Fernando, sim. Isso a gente tem que trabalhar desde o aspecto teórico, né? Que foi o meu problema lá do... Não, então se faça... Não, essa construção do modelo, porque aí sim a gente não fragmentar o conhecimento, mas construir dentro de uma processualidade, não é isso? Sim, mas isso você tem que trabalhar com as mãos na massa, fazendo pão. Aí, na empiria. Isso tem que tomar forma. A mim não me interessa que tu fales disso na parte teórica. Eu quero que tu me evidencies isso na construção. Vale ter um modelo. É porque o problema que eu estou tendo com a minha escrita é essa, que às vezes eu coloco ela muito fora de órbita, num outro momento. Eu cito separado do contexto desse modelo, por isso que eu relacionei com Mas isso. aí, o único que te puxa a tu te manter numa congruência é precisamente as cobranças que tem a acompanhar sistemas de informações diversos. Que o capítulo teórico, como eu falava, esteja carregado de informação que vem de uma conversa, de outra, de um complemento de frase, de uma observação informal, que em todo momento tu estás transitando aí. Por exemplo, uma tendência que temos que romper são os parágrafos longos. Parágrafo longo você tem que rechear ele, a fala, sim. Não, as testemunhas longas, pegam um trecho de uma conversa assim, e depois fazem uma afirmação assim. Não. Esse trecho, como tu recheas ele, que tu estás vendo dentro dele, que indicadores emergem, que desdobramentos tem, e sobretudo fugir, como eu faço, dos trechos muito bem feitos. Trecho muito bem feito é adorno, é ornato. Muito discurso ideologizante. Eu sou subversivo, sou um cara vieto, sou um cara que não sou, como é, patriarcal. Não tem preconceito. Todo isso é blá blá blá. O problema é exemplo. Como um exemplo, desdobra, atua, aguenta um conflito de diálogo. E ante isto, como você faria? Eu lembro em Cuba que um cara estava falando, não, porque eu penso que a mulher tem direito. E de pronto o cara, que não era uma pesquisa, ele disse, vem cá, e se tu pega a tua mulher sendo infiel, como se diz, lhe mete um... Então se controlou, se pone isso. No, claro, eso yo no lo acepta. Y todo el mundo le fala, se te salió el solar, caballo. En Cuba solar es o barrio marginal. Se te salió una cuña, entonces, como a sorpresa, como un factor sorpresa que nos obliga a reagir frente a un contexto inesperado, es fundamental para la pesquisa. E como a pesquisa tradicional ignorou isso historicamente, porque não tem nada mais aburrido que os testes a priori, os questionários longos, isso é um aburrimiento. E, aliás, não existe nenhum elemento que lhe dê vitalidade a isso que se está colocando aí. ¿Entendem? Gente, isto está dentro de uma linha epistemológica, existem outras. Estamos defendendo a linha epistemológica e metodológica que une ao grupo. Y yo quiero que el grupo a partir de ahora le dé más importancia a este momento que a la discusión teórica. El grupo está muy bien teóricamente. Ahora el problema es cómo los conceptos cobran vida en un momento empírico. Luis. Eu gostaria de problematizar da seguinte maneira. Suponhamos que você venha trabalhando com um conjunto de indicadores que já estão se transformando numa determinada hipótese, numa certa direção, e num determinado momento você começa a perceber que há outros indicadores que contradizem. Tu mudas tua hipótese, ou incorporas uns com outros, e isso te tem que dar uma nova construção teórica, ou rompes a construção teórica anterior e crias uma nova.
Eso es parte do processo da pesquisa. Por eso, nós quando estamos fazendo pesquisa, nunca estamos no lugar da certeza. Nosotros estamos patinando. A pesquisa é uma aventura. E isso é o gostoso que tem a pesquisa. Não, então você não pode estar amedrentado. Por isso eu falo, nunca faça pesquisa com medo. Agora, faz pesquisa com a mão na massa. Faz pesquisa te relacionando com a informação. Porque precisamente uma das coisas que mais se tem criticado historicamente ao qualitativo é a falta de rigor. Por isso que quando você está fazendo construções, tem que estar os sistemas de informação bem construídos. O indicador é uma categoria importante, por quê? Porque rompe a dependência empírica do fato. O indicador é um significado, mas um significado está apoiado em fatos, só que os fatos não têm significado isolado. Só uma pergunta, voltando para aquele exemplo que você deu do cara que estendeu a mão, né, para bater na sim, terra. sim. E se eu fosse descrever aquilo, descrever nessa ação, a simples descrição já tem um significado que eu dou para aquilo. Sem dúvida. Sim. Pero esse é um significado, esse é um indicador. Sim. Aí tu não podes generalizar, esse é um indicador que tem que entrar numa trama nesse processo. Certo. Compreende? Então, se eu coloco essa interpretação, essa descrição no meio dessa trama, de que ele tentou elaborar, né, fazer toda uma declaração que ele não é patriarcal e tal, mas que fez essa ação, isso ainda é um indicador? É um indicador. É um indicador porque tu estás gerando um significado, mas esse significado, para ganhar status dentro da pesquisa, tem que se nutrir de outro. Porque, por exemplo, tu pode dizer, puxa, o cara é patriarcal, machista, violento. E se o cara já foi enganado, e quando lhe falaram isso, lhe evocou a memória de ter sido enganado, e lhe evocou a... Podem ter milhares de coisas. Por isso que a subjetividade é tão maleável. Nunca a coisa é o que aparenta ser. Nunca a coisa é o que aparenta ser. Pilar. Assim, uma das minhas dificuldades na construção da análise da informação é fugir da tendência a interpretar diretamente a fala, né? Fazer muito mais uma análise de discurso do que realmente tentar entender o que está implícito. Só que tem vezes, por exemplo, que você estava dizendo assim, quando estão falando uma coisa muito linda, maravilhosa, você já meio que desconfia que não há nada ali. Não, pode haver, mas você desconfia. Se algo tem que ser um pesquisador, é suspicaz. Suspicaz. Depois pode ser que essa fala bonita seja o cara. Exato. Mas tu me tem que mostrar isso. Porque exatamente isso. Eu tenho ocasiões em que a fala, eu interpreto como ele sendo exatamente ali o que ele está falando quando eu comparo com outras informações que eu já tenho. Então, se eu trago essas comparações e argumento que aquilo que ele está falando é o que realmente eu acredito que seja o que ele está sentindo, então eu posso fazer isso, eu posso interpretar como o que ele está. Por exemplo, um participante da minha pesquisa diz assim, eu sinto orgulho em saber, ela falou isso, eu sinto orgulho quando eu penso que o conhecimento é sempre uma construção humana. Então, ela falou isso dessa forma. Sim. Parece muito bonito e você acaba pensando, será que ela está adornando? Só que há outros momentos da minha pesquisa que eu vejo isso acontecendo, ela tendo essa... Eu consigo interpretar que ela tem essa ideia como recurso subjetivo para ela. Então, eu posso trazer essa fala dela e explicar isso e não ser literal. Correto, mas lembra uma coisa, Pilar, depende do que tu estejas estudando. Por exemplo, eu cada vez estou mais convencido que estudar representações sobre problemas, por exemplo, a representação do mundo que uma criança tem. Eu acho isso sumamente importante. Agora, quando tu queres estudar configurações subjetivas, nunca está no ato da fala. Porque lembra que precisamente a configuração subjetiva é que está alimentando essa sensibilidade pela construção.
já está alimentando essa sensibilidade. Isso você tem que procurar além da fala. Então depende do que tu estejas estudando. Tu estás estudando, por exemplo, convicções científicas de um pesquisador. E tu, essas são falas, tem elaboração personal, são coincidentes tons emocionais, força, em diversos contextos são convergentes a forma em que o cara opera. Todo bem, sem dúvida, que o cara tem uma representação ativa e actuante. Porque outra coisa que nós não podemos fazer é pensar que o único objeto de estudo tem que ser as configurações subjetivas. Ahora, temos que construir conceptos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, cuando una crianza te hace una narrativa de cómo ve a su familia, eso es fantástico. ¿Cuál es la representación de una crianza de un mundo adulto? Mas eso no es la configuración subjetiva de la familia. Entonces, ese biais, ese cuidado, es dependiendo que tú quieres colocar en evidencia. Nunca un sentido subjetivo está en la palabra. Nunca. Está atravesando, está transitando. Nunca estamos